é importante mantermos as atividades rolando no nosso projeto, e este foi o melhor modo de conseguirmos manter as atividades, de algum modo, científicas, e os contactos com as colegas e a aprendizagem recíproca, de facto, do que estamos a fazer e do que queremos continuar a fazer e do que queremos aprender. Eu não sei se a Caroline teve a oportunidade de ver, o nosso projeto é, de facto, muito interdisciplinar, não é? E, enfim, e transnacional também, não é? Nós partimos, sem dúvida, da questão da ditadura em Portugal, e depois começamos enfim, a estudar e analisar os casos das ditaduras dos países de língua portuguesa, ou com língua portuguesa, que nós aprendemos depois, onde houve ditaduras, quer como reflexo da nossa, no caso africano dos países Angola, Moçambique, enfim, que foram colonizados por Portugal, e a ditadura do Brasil, e, enfim, os seus reflexos nos anos de chumbo e os anos que seguiram, e, enfim, tudo mais. Portanto, tem sido uma grande diversidade de trabalhos e de colegas que têm acedido a este nosso convite, e, portanto, é uma gentileza de todos, porque o trabalho nesta altura é complexo e, enfim, agradecemos como tal que tenha aceitado participar neste seminário do Grupo Humanarte. Estamos a lutar porque isto continue e a levar a bom termo parte das nossas atividades, todas as presenciais este ano será impossível, mas as outras sim. Bom, então, Caroline é conhecida de várias colegas, a Luísa, eu queria agradecer à Luísa Coelho, que alguns já está aí, foi ela que de facto fez este contacto, e muito obrigado, Luísa, por nos ter posto em contacto com a Caroline, que já conhece a Universidade do Minho, e colegas como, enfim, nossos amigos, e, enfim, o Orlando e outros. Portanto, a Caroline trabalha numa área muito interdisciplinar, ela própria, tanto quanto eu pude ver pelo seu currículo. É professora associada aos cursos de graduação e pós-graduação de História da Arte, em História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, do campus de Guarulhos. Tem uma formação já de diversificada também. Tenho um pós-doutoramento na Escola de Comunicação e Artes, em São Paulo. Estou teatro, ciência do teatro, seminário de cinema, história da arte em Viena, em Bristol, Humboldt, Berlim, Universidade Livre de Berlim. Portanto, tem esta formação de base muito diversificada. Esteve em Portugal como convidada várias vezes, nomeadamente na Universidade Católica Portuguesa no Porto, durante vários anos, na Universidade de Coimbra, como professora convidada, foi professora da Universidade Livre de Berlim, enfim, tanto quanto nos foi possível ver o seu trabalho presente, continua a cruzar as áreas das artes, teatro, cinema, e presentemente estuda a relação entre arte e política através de temas como a teoria e história do cinema, do teatro, da arte, cinema, dramaturgia contemporânea, diálogos interartes, etc. Portanto, sabemos que é muito ativa e realmente tem um número de publicações muito impressionante. Caroline, em inglês disse "the floor is yours", aqui não pode ser, o espaço obviamente é seu, 1 hora normalmente, 45 minutos, esteja à vontade, e depois teremos debate, que é o formato normal. O tema, obviamente, o tema e o título da sua comunicação, seminário, é Mulheres Indisciplinares e seus filmes sobre a ditadura, Brasil e Portugal. Obrigada, Caroline. Você está a ouvir? Faz favor. Obrigada. Olha, para mim é uma alegria, uma honra, uma felicidade, porque desde que a Luísa me falou deste projeto, eu fiquei muito fascinada, né? Quando eu estive em Oxford, ela me falou, a gente tentou até que eu fosse para Braga, mas infelizmente na época não deu certo. Então eu agradeço demais. Estou até emocionada, porque nessa quarentena eu fiz um Instagramário, não sei como se chama, mas eu nunca, né, é tão bonito ver os colegas, eu fico realmente muito agradecida. E é um tema que obviamente, né, que me fascina muito e que me é muito caro, então eu agradeço demais. O que eu queria fazer hoje, então,
é falar sobre 2 filmes, 2 grandes diretoras, 2 mulheres incríveis, que são a Flávia de Castro, brasileira, e a Susana de Souza Dias, portuguesa. E ambas, para mim, são mulheres, né, muito fora de série em termos dos filmes que têm feito. Eu acho que ambas tiveram um impacto muito grande nas 2 nações e também de forma transatlântica. Eu gostaria de perguntar, quem conhece o filme, se eu posso falar, digamos, com vocês conhecendo, e eu tenho também, eu preparei aqui os 2 trailers. Os filmes são Diário de uma Busca, que foi o primeiro filme da Flávia de Castro, e o 48, que é mais conhecido, né, Susana de Souza Dias. Vocês todos conhecem, tiveram a oportunidade de ver ou não? E a minha dúvida é, eu poderia compartilhar com vocês em algum momento a tela para mostrar os trailers, porque eu acho que é sempre bom, né, falar. Posso mostrar? Do primeiro nós não conhecemos, a maioria de nós, presumo. Sim. Susana Dias, sim, passamos Sim. o nosso ciclo, tudo bem, do primeiro não. A não ser que alguém conheça. Lá está. Tá. Eu conheço o trabalho da Flávia, conheço o filme, mas ainda não assisti. Eu coloquei aqui a permissão para você compartilhar a sua tela. Então, se você quiser passar o trailer, eu acho que a gente consegue ver. Vamos fazer um teste aqui. Muito obrigada. Eu ainda não queria mostrar, eu queria esperar um pouquinho. Tá. Vou já explicar por quê. Só para falar um pouco da Flávia, a Flávia fez curta-metragem e depois ela fez este filme que teve muita repercussão. Já vou explicar em maior detalhe por quê. E ela fez um segundo filme agora. Eu estou vendo a tela travada. Vocês estão me ouvindo? Estamos a ouvir agora. Estamos ouvindo, mas a imagem, agora já não mais, a imagem já saiu. A conexão deve já não conseguimos ouvir. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela. Está muito mal. Quantos são hoje? Desculpem, parece que interrompeu. Voltei? Agora voltou. Gente, que coisa, isso nunca acontece, tá? Então, o que eu queria fazer? Então, a Flávia fez depois um segundo filme, Deslembro, que estreou o ano passado. A gente mostrou em Oxford, ela mostrou em Paris, ela mostrou em vários lugares, que é um filme de ficção, que ficcionaliza um pouco parte da história que o primeiro conta. E da Susana de Souza Dias, vocês conhecem muito bem, né? Ela fez primeiro Natureza Morta, depois o 48, que eu acho que foi o filme de maior impacto a nível internacional também. E depois ela fez um filme que ainda não vi, Fordlândia, e ela fez um terceiro filme sobre a questão da ditadura. Mas eu vou focar nestes 2 filmes, né? Diário de uma Busca e 48. Eu queria abordar estes 2 filmes através de um conceito. Eu trabalhei neste conceito em 2012, 2013, 2014, que é o filme Indisciplinar. E porque eu queria, com este conceito, realçar a ousadia dessas 2 mulheres, digamos assim. E por isso queria dar uma introdução um pouco mais teórica, que foge talvez um pouco, né? Mas que me parece muito importante, porque diz respeito à teoria do cinema. E a teoria do cinema, eu acho que ela é muito importante para nós compreendermos os filmes, né? Porque muitas vezes as teorias que nós utilizamos ou as perspectivas que temos influenciam fortemente a nossa perspectiva sobre os filmes. Então, eu queria pedir licença a vocês para falar um pouco deste filme Indisciplinar, que é um conceito que eu desenvolvi baseado no filósofo Jacques Rancière e que me ocupou bastante no início do segundo decênio deste século. E me parece que com ele, né, eu consigo realçar um pouco mais o que eu acho tão incrível nos trabalhos dessas 2 mulheres.
Então, vou dar uma abordagem um pouco mais larga, porque eu preciso falar do filme ensaio, que normalmente este tipo de filme é considerado. Então, vou dar um pouco um histórico para vocês. No final dos anos 80, surgiu na Alemanha e na França um renovado interesse no conceito filme-ensaio ou ensaio fílmico. O interesse se espalhou pela Europa e chegou no novo milênio às Américas do Sul e do Norte, produzindo uma bibliografia considerável. É realmente curioso. Um conceito, como vocês vão ver, dos anos 40, mas ele volta nos anos 90, é muito discutido na França e na Alemanha, e depois ele se espalha. Ele chega no Brasil muito... Quando eu chego no Brasil, em 2007, ele está sendo discutido. E em Portugal, curiosamente, ele vem mais tarde. Embora em Portugal tenha muitos filmes que eu acho que a gente poderia discutir dessa forma. Por que surge este conceito? Porque eu acho que, né, ele faz parte de uma defesa do cinema como arte, e ele faz parte de uma ideia, né, que é muito cara às vanguardas, mas que eu vou questionar. Então, a subjetividade do ponto de vista e a autorreflexividade são referidas como as duas características mais importantes de filmes que resistem à passividade na recepção, ao passo que procuram envolver o espectador na renovação do relacionamento entre sons e imagens. Hoje, a gente tem toda essa ideia brechtiana, digamos, que no cinema é discutida justamente através deste conceito. Esta definição é muito próxima daquela do cinema moderno, que é um conceito mais dos anos 50 a 60. Né? De fato, é possível argumentar que ambos os termos, o cinema moderno e o ensaio fílmico, fazem parte de uma agenda política dos artistas que visava defender o cinema, a nova mídia de massa, como arte, capaz de refletir e criticar por meio da exploração da relação entre som e imagem. Sobretudo, o filme-ensaio é associado a uma suspensão da ideia tradicional de método, discutida no início do século XX por George Lucas e Theodor Adorno. Estes dois autores, eles coincidem na distinção da centralidade do autor como local de experiência intelectual, através da qual o ensaio articula suas dúvidas e sua crítica. Apesar de concordarem neste ponto, o famoso debate entre ambos os autores sobre a possibilidade de considerar o ensaio uma obra de arte nos leva ao cerne do problema da definição do ensaio e do ensaio fílmico e aponta para a necessidade de repensar o conceito, ou, como pretendo fazer hoje, substituí-lo por outro, pela indisciplinaridade. De fato, a posição de Adorno, que a arte não é discursiva, não explana apenas o desejo dos artistas de provar o contrário num ambiente cultural, no qual a afirmação do filósofo ainda repercutia um consenso generalizado. Hoje, é possível dizer que esta posição já está ultrapassada. Na definição de Gilles Deleuze e Félix Guattari, autores, já cientes de que todas as disciplinas do campo do conhecimento são criativos, não resta dúvida que a arte é tão reflexiva quanto a filosofia e as ciências, mesmo que isto seja articulado de outra forma. Eu vou citar os dois. A arte não pensa menos que a filosofia, mas pensa por afetos e preceptos. Então, a gente está dentro de um contexto em que a arte é defendida como sendo nobre, né? Nobre como arte, nobre como filosofia. Isso, aliás, esse debate, né, do final do século XX. E é muito importante porque ele, como eu falei no início, mas eu queria realçar isso, faz-nos pensar sobre o cinema de certa forma, né? De repente a gente queria que ele pensasse. Mas, na verdade, ele é sensível, né? Ele nos faz pensar. Ou seja, a filosofia, ela pensa sobre o mundo. Mas o cinema, o audiovisual, ele cria mundos, né? Porém, para ter justamente essa nobreza, para ser importante,
para ser... Porque o cinema todos nós sabemos, né, o impacto que tem, mas o curioso é justamente isso, tem que ser nobilitado, né, e a filosofia faz este trabalho no final do século XX, sobretudo Deleuze e Guattari, embora, né, muitos outros filósofos já tenham pensado assim. Eu vou agora falar de alguns outros autores, justamente diretores do cinema, que sempre lutaram pelo reconhecimento do cinema como arte. Então, o que se tornou indiscutível para Deleuze e Guattari no final do século XX, obviamente não era na primeira metade dele. Isso explica a adoção do filme-ensaio como conceito a partir de 1929 por C.G. Eisenstein, que declara o seu filme Outubro como tal, advertindo que tinha, eu cito ele, possibilidade de articular ideias. E o início de declarações deste gênero que procuram colocar a jovem arte e cinema ao lado das outras atividades epistemológicas. Há várias propostas neste sentido, como o Gedankenfilm, o filme de pensamento de Béla Balázs, isso é de 1930, o Essayfilm, o filme-ensaio de Hans Richter, de 1940, ele teve o maior impacto, diria eu. A Câmara Stilo, Câmara Caneta, do Alexandre Astruc, e as análises de Jacques Rivette do filme Viagem à Itália, de Roberto Rossellini, ou ainda de André Bazin, de Carta da Sibéria, de Chris Marker. Aí depois nós temos o Alexander Kluge, o Edgar Reitz e o Wilfried Reinecke na Alemanha, em 1968, pensando novamente sobre o conceito. O Jean-Luc Godard vai usar ele na mesma época. E na América Latina é debatido através do conceito terceiro cinema, né, pelo Fernando Solanas e Otávio Getino. Então, o que acontece quando, seguindo Deleuze e Guattari, se torna desnecessário defender a aptidão do cinema de pensar? E como pensar o cinema em um momento em que seu lado reflexivo é interrogado ao lembrar que a recepção de filmes é sempre tanto cognitiva quanto sensível. Por mais incrível que pareça, isso é um debate que a gente tem no final do século XX, início do XXI. O Jacques Rancière vai defender isso, mas também o Thomas Acessa e o Walter Ragnar, que fizeram um livro bem bonito que se chama Introdução às Teorias de Cinema. Eu vou citar eles. O cinema não é um caso à parte da percepção, com regras próprias. O cérebro processa toda a percepção sensível do corpo, seja no cinema, seja em outros lugares. Embora isso seja, né, senso comum, nas teorias é ainda, né, debatido. No seu célebre texto, Adorno focou a questão do método do ensaio literário através da fórmula do método antimetódico, uma consignação absorvida pelo cinema que resultou em certa mistificação do ensaio fílmico e a afirmação que tudo o que não era possível definir era ensaístico. Né? Ou seja, qualquer tipo de filme que foge um pouco do padrão, né, é um filme-ensaio. Mas, afinal, o que implica este paradoxo método antimetódico? O que ele acrescenta? Será possível fazer um filme que não siga o método em sua construção através de imagens e sons? Em que consiste o antimetódico? Sobretudo, esta última pergunta ficou sem resposta. Não seria mais apropriado distinguir estruturas conceituais que seguem regras discursivas diferentes da narrativa convencional ao envolverem afetos e perceptos, como dizem Deleuze e Guattari? É precisamente neste aspecto metodológico que Rancière, né, o Jacques Rancière, oferece um ponto de vista inovador que permite repensar as propriedades comumente apontadas como sendo características do filme-ensaio. Eu gosto muito do Rancière, eu acho que ele diz uma coisa que nos ajuda justamente a repensar um pouco a nossa base epistemológica. Então, o filósofo, ele parte do princípio que disciplinas não se constituem a priori pelos seus métodos. Pelo contrário, os métodos perseguem sempre um interesse político que consiste, cito ele, na constituição de um objeto
como objeto de pensamento e a demonstração de uma certa ideia de conhecimento, em outras palavras, uma certa ideia da relação entre o conhecimento e a distribuição de posições. Ou seja, conhecimento, nós sabemos, é poder, né? E isso para o cinema também é extremamente importante. Mas ele vem dessa questão do questionamento das disciplinas justamente para defender que a filosofia, quando ela é boa, ela é indisciplinar. Ela não vai defender só uma perspectiva, né? Então, a preocupação das disciplinas consiste, assim, em neutralizar um dissenso que poderia ameaçar o equilíbrio e a distribuição dos papéis ou das ocupações em uma sociedade, né? Ele chama isso de partilha do sensível. Por que estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que a gente normaliza muito, né? Sobretudo nos estudos de cinema, o conhecimento, né? E é justamente, eu acho que os filmes, eles fazem teoria, e justamente os filmes das duas mulheres que eu vou abordar hoje, elas fazem teoria porque elas são indisciplinares. Elas não querem defender uma certa perspectiva sobre a ditadura. Elas não querem questionar narrativas que nós conhecemos, não querem. Elas questionam narrativas que conhecemos, mas elas não oferecem novas narrativas, né? Elas lançam dúvidas, elas são tão sensíveis, né, que justamente não querem fechar uma certa posição sobre. E por isso estou né, abordando toda essa questão aqui. Então, a indisciplinaridade, por sua vez, é uma forma de pensamento que revela as fronteiras que as disciplinas estabelecem, né? O conceito articula a ideia de que qualquer método, em vez de examinar um território, procura defini-lo por meio de histórias contadas sobre ele. É muito importante essa questão de ficção, história, narrativa, para o Rancière, o conceito ficção, né, muito importante. Então, o Rancière incorpora as lições do pós-estruturalismo, sobretudo o conceito da desconstrução de Derrida. Como resultado, questiona a diferença entre as disciplinas do conhecimento e a arte ainda mais do que acontece na diferenciação de Deleuze e Guattari. Em um gesto bastante largo, o filósofo afirma que é tão somente a construção de histórias que é responsável pela distinção entre elas. Ou seja, né, cada disciplina do conhecimento conta histórias. Eu cito ele: não existe fronteira garantida que separe o território da sociologia do da filosofia ou da história da literatura. Sua linguagem das histórias consegue traçar uma fronteira, separando a contribuição da ausência de uma última razão das razões das disciplinas. E por isso, para mim, isso é tão importante, porque justamente estes filmes, eles não fecham, eles não constroem fronteiras, eles abrem, né? E aí ele fala também sobre a questão da arte política, né, essa questão pela qual o Rancière é mais conhecido, né? Ele diz: a política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem ficções. Isto é, rearranjos materiais dos signos e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer. Então ele tenta colocar de forma bem simples, né, que na verdade tudo que a gente faz, né, o ser humano é uma grande máquina de construir ficções. Isso é muito importante, porque se a gente vê, por exemplo, né, o que a história escreve sobre isso, tudo não é desmerecer as disciplinas, não é isso, né? É ter uma certa visão sempre alerta, talvez, né? Eu acho que a arte é este lugar que melhor faz este papel, né, de questionamento. O Rancière vai falar sobre, né, o regime estético, sobre a Madame de Bovary. Para mim, isso foi tudo muito importante, porque ele aponta uma coisa, embora isso talvez seja
né, discutível, mas ele diz que surge um novo regime, que é o regime estético, que surge com o realismo literário. Por que para mim isso foi importante, né, toda essa reflexão dele sobre o regime estético? Porque ele aponta para uma questão também simples, mas me parece que a gente encontra isso em certos filmes e esse método, digamos, faz com que estes filmes se abram. Né? Obviamente, o Umberto Eco, ele já falou na obra aberta, nos anos 60 e tudo mais, mas esse foco na ficcionalidade me parece tão importante. Eu só queria rapidamente citar ali de novo, né? Porque ele diz, central é novamente a ficcionalidade, só que aqui encontramos uma nova ficcionalidade, a partir do realismo literário, que, cito ele, se desdobra sempre entre dois polos, entre a potência de significação inerente nas coisas mudas e a potencialidade dos discursos e níveis de significação. E vai ser isso que eu vou tentar mostrar um pouco nos filmes, que tem esses dois lados. Por um lado, tem esse discurso, né? Ambos os filmes utilizam, digamos, o 48 talvez menos, mas a gente tem entrevista, né? A gente tem, ou seja, são elementos de um discurso que a gente poderia chamar aqui do documentário. Mas, por outro lado, através das imagens mudas e através da montagem do som e da imagem, eles criam justamente momentos em que não há um significado fechado, né? Ou seja, isso é a potência de significação. Mas o que a gente faz com essa potência depende de cada um, né? Ou seja, seria um pouco nesse sentido do Humberto Eco, da obra aberta. Mas me parece, como disse no início, no cinema a gente discute isso através de subjetividade e autorreflexividade. Eu acho que a gente precisa discutir isso de outra forma para realmente compreender né, como estes filmes de fato funcionam e o que eles nos oferecem. Assim. Então, eu acho que vou cortar aqui um pouco essa parte do Deleuze-Guattari. O que eu quero dizer justamente é que eu acho que estes conceitos vão ser úteis para entender os filmes. E agora, né, até aqui vai a minha parte teórica, e agora gostaria de compartilhar com vocês o primeiro filme, ou seja, assistir com vocês o diário, né, o trailer de Diário de uma Busca, que vocês infelizmente ainda não conhecem. Tomara que eu possa vir em outro momento e mostrar para vocês, ou talvez a própria Flávia de Castro. Laís, eu posso agora? Então, eu vou aqui, eu vou abrir o trailer e vou fazer compartilhar. Isso, só compartilhar a tela e a gente primeiro vê se está. Aí já está compartilhada a tela. Tá, eu vou abrir aqui. Tá abrindo? Vocês estão vendo bem? E agora, eu espero que o som funcione. Eu vou fazer bem alto. Tá. São 2 minutinhos, 2 minutinhos. Aqui vai. Meu pai morreu em circunstâncias misteriosas. Durante muito tempo, pensar no meu pai significava pensar em sua morte. Como se, pelo seu enigma e pela sua violência, ela tivesse apagado a sua história. Uma mala aberta sobre a cama, meu pai indo e vindo. Mas não entendo que viagem de repente, no dia do aniversário do pai. Ele sabia dos riscos que era nos levar, o risco deu na prisão dele. Um dia na escola, me pergunto a profissão dos meus pais. Respondo, eles fazem reuniões. Es una persona importante. Para mim, sim. Ah, sí. Como mi padre para mí, es verdad. Não sei se vocês viram nos jornais ou ouviram falar do que aconteceu na Argentina. 5 amigos muito próximos foram presos, dos quais 2 vocês conhecem muito bem.
aquele apartamento que a gente morava, em Buenos Aires, tinha arma do chão até o teto. Dizer, estou aqui, te quero. É o nosso filho que vai nascer. Eu vou amá-lo. Assim, estamos bastante satisfeitos, perfeitamente integrados em um trabalho político com objetivos bem claros e definidos, assumindo conscientemente todos os problemas e riscos da opção. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Antes dele ir embora, peço que me deixe alguma coisa sua. Ele me dá uma imensa camisa verde, na qual flutuo. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Voltei para vocês? Um novo rosto para Dom Pedro I, nosso primeiro imperador. Ao longo de toda a vida, ele só foi retratado por pintores numa época... Perdão. Pronto, já voltou. Ok. Tá, então eu espero que deu para ter uma pequena ideia deste lindíssimo filme. Vou falar agora um pouco sobre ele, nessa perspectiva indisciplinar. Então, o Diário de uma Busca possui uma tensão entre o ímpeto autoral e a entrega da autoria, né? Como eu disse para vocês, para mim, justamente essa questão da indisciplinaridade tem muito a ver com não olhar para a subjetividade e a autorreflexividade que normalmente é associada, né, ao filme-ensaio, e justamente eu acho que a gente perderia muito essa dimensão. Então, o filme demarca já no título, Diário de uma Busca, a dimensão inacabada do gesto pessoal do filme no qual Flávia de Castro procura resgatar a memória do pai. O ponto de partida é a morte misteriosa dele. Celso Afonso Castro era militante político durante a ditadura militar brasileira, com formação paramilitar na Argentina e no Chile, e depois se exilou em Paris e na Venezuela. Quando retornou, finalmente, após a lei da anistia, promulgada em 1979, assaltou supostamente um apartamento de um cidadão alemão, ex-cônsul do Paraguai. Morreu junto a um amigo com quem entrou no apartamento. O cônsul foi baleado, mas sobreviveu. De acordo com a polícia, o amigo atirou em Celso e depois se suicidou. Há ainda outra versão, de que Celso estava investigando o ex-cônsul, que era nazista. Enquanto a primeira fabulação é desmantelada na primeira parte do filme, a segunda não chega a ser confirmada. Na verdade, ambas as versões perdem importância conforme o filme vai avançando na descoberta dos detalhes da vida pessoal e política de Celso Castro. Diário de uma Busca possui todos os elementos de um documentário convencional, entrevistas e vasta documentação através de fotografias, recortes de artigos em jornais, cartas, bem como material audiovisual com gravações de entrevistas, leitura de cartas, etc. As entrevistas incluem a avó, a mãe e as tias de Flávia, o irmão, a segunda esposa de Celso e a filha do casamento deles, amigos e militantes políticos, um policial que provavelmente matou o pai, ou seja, realmente o assassino do pai da cineasta, ela entrevista ele, um médico legalista, etc. Há material gravado em Porto Alegre, em Santiago do Chile, em uma casa e em frente de outra casa onde a família morava no exílio, em Buenos Aires, na Argentina, e em Paris, na França. Mas todo este material não é mobilizado para desenvolver uma tese ou história alternativa àquela que instigou a filmagem, né? Essa entrada naquele apartamento e a morte, o suposto suicídio. Na verdade, esteticamente, vai além da reconstrução de um caso policial ou da simples recuperação da memória de um pai guerrilheiro. Há certamente a intenção de criar dissenso e questionar a construção da ficção que a polícia inventou e que danificou para sempre a imagem de seu pai. Mas o filme é mais do que um espaço para fatos comprovativos. Abre
de fato, espaço para sensações e emoções. Estas surgem de diversas imagens e de diferentes vozes. Quando Flávia relata a primeira viagem dos pais, que os levou à clandestinidade e para fora do país depois do golpe militar, em 1964, ela se recorda de sua falta de compreensão dos acontecimentos. A voz-ova acompanha imagens que mostram o centro da cidade de Porto Alegre na chuva, que é a cidade natal dela. A câmera fixa um escorrega em um parquinho vazio. Depois, um corte mostra um detalhe de outro brinquedo molhado pela chuva. São imagens brutas, com algum valor associativo, mas cujo objetivo principal é de induzir vários sentimentos e pensamentos que, dependendo da denotação, podem estar relacionados com a infância ou com a solidão. A gente viu no trailer, por exemplo, aquele lençol no vento, né? Aquele lençol não acrescenta nada ao filme, mas acrescenta justamente uma imagem bruta que tem o potencial de um significado que não é nos revelado, mas que fica aí. Este tipo de planos, que excitam sensações e significados que complementam ou interrogam as falas em voz alta, perpassam todo o filme. Podem ser planos de detalhes da natureza, como o tronco cortado de uma árvore, detalhes das casas ou das embaixadas, ou de seus jardins, onde Flávia passou tempo com a família. Nós vimos também um enquadramento, lembra da janela com as figurinhas, né? Com os soldadinhos de plástico. Não são nunca meramente ilustrativos ou simplesmente metafóricos, porém, indicam que os depoimentos não esgotam os acontecimentos e lugares revisitados, lembrados e relatados. Como as gravações das entrevistas são material, e como elas fazem parte de uma construção cujo alvo não consiste em mais uma versão ficcional sobre o passado. São coisas mudas e espaços vazios, que não são essenciais à narrativa propriamente dita, mas que fazem parte da narração para apontar que os depoimentos, as cartas lidas, as fotografias comentadas e outros elementos são tão inacabados quanto o próprio filme. A outra característica dele que distingue este distanciamento de uma ficcionalidade com o objetivo de construir uma história fechada. Embora Flávia narre e comente através de voz alta constantemente a ficção da polícia e a vida de seu pai, ela permite também a presença de outras autorias, sobretudo a de seu irmão Joca. A gente vê ele várias vezes. Logo no início, é colocada uma sequência em que ele expressa seu desconforto com o filme e uma possível visão redutora. Não será a única vez que ele dá voz à crítica e que ela, a Flávia, dá voz à crítica e à sensibilidade do irmão. De fato, Joca acaba recuperando a memória do pai de forma ainda mais significativa. Ele lê as cartas que este escreveu e assim o torna presente. Tem um trecho também no trailer que a gente viu, né? A voz do irmão que está lendo as cartas. Uma presença de um homem sensível e complexo que expressa seu desconforto com a lei de anistia e a dificuldade de abandonar o sonho de uma revolução verdadeira, de uma sociedade diferente daquela na qual não consegue se reintegrar. O filme termina assim. Vemos um pôr de sol, enquanto a carta de Celso fala do seu fracasso. Depois é montado um plano dos dois irmãos se separando. Fica evidente que, depois das filmagens, não sabem mais, os dois irmãos não sabem mais sobre o dia fatal que lhes tirou o pai. Mas, em vez de construir mais uma história fictícia, baseada nos mais diversos materiais pesquisados, conseguiram homenageá-lo. Deste modo, o dissenso do filme, para mim, essa possibilidade do dissenso é um aspecto muito forte da questão da indisciplinaridade, justamente
o dissenso do filme não diz respeito apenas à história oficial da morte do pai. É formulada uma memória afetiva que envolve os espectadores na vida de um dos muitos militantes esquecidos. Neste caso, de um militante que sobreviveu ao golpe militar e viveu no exílio. Um elemento importantíssimo do filme é a referência ao retorno do pai e à lei de anistia, que surge como fundamento fracassado do futuro democrático brasileiro. O filme dá bastante espaço a isso, mas é muito sutil nisso também. Ou seja, sem que isso seja implícito, podemos perceber que a lei participou do apagamento da memória daqueles que se opuseram ao regime militar, ao aniquilar a lembrança das lutas, dos exílios, das torturas. De certa maneira, possibilitou as mentiras acerca da morte de milhares de pessoas, como aconteceu no caso de Celso Castro, e se revela, por isso, como um método poderoso para o esquecimento. É a este método e ao esquecimento que o filme faz frente. Revela a ficcionalização sem contar outra história. Então, só para realçar um pouco mais essa questão da ficcionalidade, então, ao discutir a dimensão disciplinar, eu cortei bastante, não sei se ficou claro, mas depois posso explicar melhor. Isto é, seu interesse em interrogar métodos disciplinares através da exposição destes métodos como ficções, aliada a uma percepção heterogênea do mundo, que resulta em um dissenso estético e que surge tanto de forma sensível quanto de forma cognitiva, que leva a uma recomposição do visível. O que eu quero dizer com isso, justamente, existe uma certa ideia sobre o Celso, sobre a ditadura militar, e aí tem essa recomposição, né? É possível apurar a sua metodologia e chegar a conclusões mais diferenciadas, né? A metodologia dessas outras disciplinas. Então, a indisciplinaridade diária de uma busca é talvez pouco perceptível à primeira vista, porém, em termos políticos, muito audaciosa. A investigação pessoal do título resulta em um filme feito pelo menos a 4 mãos, desculpem, através de um gesto que renuncia à subjetividade da diretora. Flávia Castro envolve o irmão de tal forma que o filme deixa de ser apenas dela. A diretora também abre mão de construir uma contraficção sobre o seu pai, que substituiria a versão da polícia durante o regime militar, restringindo-se à apresentação do material investigado e pesquisado. Desta forma, recupera de tal maneira a memória do pai que o fracasso dele acaba apontando para o fracasso da lei de anistia. Tudo isso acontece com muita sutileza, porque imagens brutas e uma montagem de som e imagens não meramente ilustrativa, sobretudo na sequência da leitura das cartas do pai, permeiam os elementos clássicos do documentário, abrindo espaço para sentir e pensar o difícil percurso de um militante político e de sua família. Depois de ver o filme, fica difícil encarar o silenciamento e a estigmatização das vidas de Celso Castro e de outros militantes, da mesma forma. Então, isso seria um pouco a minha abordagem do primeiro filme. O de 48 é um pouco mais curto, a minha abordagem mais curta. Aí, eu queria pedir licença mais uma vez para mostrar para vocês agora. Só para lembrar, eu sei que, né, a grande maioria conhece. Posso mostrar? Ou talvez as colegas no Brasil não conheçam. Então, vou mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela. Desculpe. Aqui. Compartilhar a tela. E aí, vou buscar. Deixa eu ver como eu faço. Vou puxar aqui. Ups, agora fechei. Desculpa, eu vou buscar rapidinho. Aqui. Ficou 18 anos na prisão.
Eles queriam muito, gostavam muito de ver a cara de sofrimento dos presos. Tortura. E eu arranjava uma expressão assim desprezível para eles, ou então fazia assim, mesmo que espancado e barbaramente torturado, sempre boca assim. Com choques elétricos, com gases asfixiantes, não eram mortais. Eram suficientes para me atormentar, não é? Eu vou só ter que fechar aqui. Desculpa. Ficou 18 anos na prisão. Ok. Voltei. O 48, né? Este trailer, ele pega, na verdade, uma sequência de muitas, das quais vou falar agora. Eu vou comparar um pouquinho com o filme anterior da Suzana, que é o Natureza Morta, né? O título do segundo filme, de Suzana de Souza Dias, 48, não possui a dimensão simbólica de Natureza Morta. Refere-se numericamente à duração da ditadura de forma tão sucinta como é minimalista a sua estética. Focaliza exclusivamente as fotografias de identificação dos presos políticos que serviram como contraponto. Desculpem, fechou aqui. Já vou recuperar. Quando as coisas são sensíveis ao toque, né? Às vezes fogem. Desculpem. Então, focaliza exclusivamente as fotografias de identificação dos presos políticos que serviram como contraponto em Natureza Morta. Foram escolhidas 16 pessoas entre milhares de fotografados e entre as dezenas que já haviam aparecido no primeiro filme. São 8 homens e 8 mulheres, 14 portugueses e 2 moçambicanos. As imagens desses antigos presos políticos surgem paulatinamente através de fade-in no telão negro. Se você se lembra da primeira imagem que surge, é absolutamente impressionante. A primeira fotografia dos entrevistados costuma permanecer no telão por vários minutos, dando lugar a imagens de outros ângulos, perfil, frontal, meio perfil, justapostas através de cortes ou sobreposições. Mas, ao contrário do filme anterior, Natureza Morta, trata-se de um filme falado, porque Natureza Morta não tem som, tem som, mas não tem fala. Sendo que depoimentos gravados, como a gente acabou de ouvir, na contemporaneidade, são acrescentados às imagens. O ritmo dos testemunhos, as revelações entre soluços e silêncios, atribui às falas a mesma qualidade poética que o tempo dilatado arroga às imagens. No que diz respeito ao trabalho com as fotografias, a principal estratégia da pós-produção é, como no filme anterior, o slow motion. Se o filme fosse visto em tempo real, teria a duração de apenas 7 minutos, mas com a distensão temporal, né, a gente vê, na verdade, a imagem ela treme o tempo inteiro, ela muda o tempo inteiro. Acaba preenchendo 1h30. A observação das fotografias é quase hipnótica e nunca cansativa, pois as imagens estão sempre em movimento, mesmo que as alterações de luz e os movimentos de zoom in ou de zoom out para a direita ou para a esquerda sejam quase imperceptíveis ao longo dos minutos nos quais elas são expostas. Alguns movimentos perceptíveis, superimposição de imagens de pessoas que foram presas e fotografadas várias vezes, revelando o seu esgotamento ou o seu envelhecimento, bem como alguns jump cuts. O exemplo que a gente viu, né, ele próprio, ele comenta sobre as diferentes fotografias que foram tiradas dele e, né, das expressões que fazia.
para desafiar a Pili. Um feito black interrompe uma única vez a presença imagética de uma das testemunhas em sua fala. Em alguns casos, há montagens de fotografias de parentes dentro da mesma sequência, sobretudo de parceiros que retornam mais tarde no papel de testemunhas. Evidencia-se assim que a perseguição e a tortura estendia-se a membros da mesma família, já que a Pili utilizava os laços afetivos para obter informações. Há um caso em que uma família inteira foi perseguida. Para visibilizar essa estratégia nefasta, usa-se uma dissociação entre entrevistado e fotografia. O depoimento se inicia com a fotografia da mãe, de perfil, seguida por imagens do pai, de perfil e frontal, depois da esposa, isso por último do entrevistado. Das inúmeras pessoas aprisionadas nas províncias ultramarinas, foram escolhidas 2, mas, devido à destruição dos arquivos nas ex-colônias pela Pili, não sobrou material visual. Para substituí-lo, nas entrevistas com os perseguidos moçambicanos, é usada uma fotografia de vigilância, que permanece inidentificável no primeiro preso e acaba revelando uma árvore durante o depoimento da segunda testemunha. As 2 sequências não possuem o mesmo impacto daquelas em que há uma associação entre a imagem da pessoa quando jovem e a fala dela já velha. Os moçambicanos permanecem como seres abstratos e anônimos, mas vale salientar que o filme não se esquiva de lembrar as muitas vítimas africanas, mesmo com a falta de material visual. Repetindo quase na íntegra o texto de Natureza Morta, 48 contextualiza novamente a ditadura através de uma explicação por escrito no início do filme. Mas a exploração da dupla poesia das imagens depende agora das falas, e não apenas do tratamento das imagens. O potencial de significado inerente à matéria documental revela principalmente a copresença de temporalidades heterogêneas, e não uma realidade oculta nas imagens oficiais ou outra silenciada nas fotografias, como era no primeiro filme dela. A relação entre fotografias e depoimentos alimenta, de fato, a estética do filme. À medida que as imagens mostram os presos políticos, ainda jovens, em fotografias tiradas no momento dos diversos aprisionamentos, entre 1946 e 1974, as suas vozes demonstram que eles já são pessoas idosas e fragilizadas. Em outras palavras, as fotografias do passado ganham contemporaneidade enquanto os depoimentos revelam que a ditadura sobreviveu nas emoções presentes nas falas, como se os enunciadores estivessem revivendo os interrogatórios e as torturas descritos hoje. E para mim é justamente essa questão, né? Aqui novamente a gente tem essa imagem, que é uma imagem de identificação, mas ela ganha uma dimensão, embora ela, obviamente, né, um indicativo para a pessoa, ela tem essa questão do material bruto, né, que nos leva a uma dimensão maior. Além, digamos, né, desta montagem, ela fica também, essas imagens têm uma presença muito forte. Os relatos sobre o passado são ordenados ao longo do filme através de uma intensificação dramática. Inicialmente, os entrevistados comentam as fotografias, lembrando-se ou não de onde foram tiradas, como no exemplo, né, que a gente viu. A primeira testemunha comenta que sofreu tortura moral. A segunda já fala brevemente de tortura física. A partir da quinta e da sexta, são revelados detalhes chocantes sobre tortura de sono e agressões físicas explícitas. A partir do 11º preso, a estratégia de utilizar ameaças contra os familiares é abordada por 3 testemunhas, até que os africanos retornam para a questão da tortura física. Para encerrar,
o último entrevistado comenta o desfecho da ditadura, lembrando primeiro os maus tratos para depois concluir com o final do regime autoritário. A afirmação da libertação dos presos e a possibilidade de viver uma vida nova, uma vida normal, é a perspectiva com a qual termina o filme. Aprofundando o que Natureza Morta usou como contraponto em sua desconstrução das narrativas oficiais, 48 não utiliza as fotografias para construir uma ficção alternativa. As micronarrativas não formam uma história sobre aqueles que foram ao mesmo tempo opositores e vítimas do regime salazarista, mas possibilitam sentir e pensar as atrocidades que eles sofreram. São fontes de memórias, ou seja, revelam a possibilidade de consolidar e recuperar partes de um passado que foi recalcado e se perdeu no esquecimento coletivo. A primeira testemunha é um bom exemplo de como a memória se torna atualidade. Evidencia também a dificuldade de trazer isso à luz do dia, bem como o potencial libertador que a memória possui. A imagem de uma jovem mulher de perfil, cuja cabeça está encostada a um suporte com número, demora 30 segundos para sair das trevas do passado. Devido ao texto anterior e ao suporte, é fácil identificá-la como vítima do regime, mas a demora e o esforço necessário por parte do espectador de distinguir os seus contornos não a restringem a isso. O surgimento demorado cria uma tensão que joga com 3 aspectos da fotografia: sua materialidade efêmera, a possibilidade de seu ressurgimento dilatado no suporte digital e o seu potencial de fazer emergir a memória. Essa memória dolorosa resiste não só visualmente, mas também oralmente, e é audível no soluço que antecede a fotografia, bem como na voz pausada e triste. Mas, uma vez que a memória é assumida, ela instala-se com força. Em termos visuais, isso acontece depois de 2 minutos, quando surge uma segunda fotografia, na qual a jovem mulher nos encara frontalmente. Eu queria mostrar, eu queria ver se eu consigo mostrar para vocês essas 2 imagens. Não sei se vai ficar muito ruim. Dá para vocês verem? Né? É muito, quem lembra do filme é muito poderoso, né? Muito poderoso. E justamente quando ela olha para a gente, o seu olhar faz-nos sentir a intensa presença de um sujeito autônomo. Embora o sentimento de dor e de vitimização seja constante na fala, o olhar resiste a esta última, fazendo que a inscrição levada a cabo pela pessoa retratada durante a ditadura se torne perceptível no momento da exposição do filme. Essa proposta estética pode ser mais bem compreendida através do encontro face a face. É isso, uma expressão utilizada e teorizada pelo filósofo Emmanuel Levinas. Ao rejeitar qualquer tipo de teoria ética, o autor suscita a ideia de que há momentos que permitem que experimentemos a nossa responsabilidade perante o outro. Nesses momentos, a responsabilidade torna-se sinônimo de ética, porque podemos reconhecer o outro em sua alteridade ou em sua diferença absoluta. Eu cito o Emmanuel Levinas. No encontro do rosto, não foi preciso julgar. O outro, o único, não suporta julgamento. Ele passa diretamente à minha frente. Estou com obrigações de fidelidade para com ele. Esse face a face passa também pela palavra, pois somos convidados pela fala do outro a estabelecer um elo. Eu cito novamente o Levinas. Na estrutura formal da linguagem, anuncia-se a inviolabilidade ética do outro. Nela, anuncia-se, sem ressaibo luminoso, sua santidade.
Levinas coloca, assim, a experiência intersubjetiva e a instantaneidade vivida em primeiro lugar, apontando-as como relação primordial humana, que antecede qualquer outro tipo de encontro do ser humano, seja com o mundo, seja com qualquer Deus, né? Por isso a questão da santidade. Primeiro é a relação humana. Nem por isso, críticos de Levinas, sobretudo Alain Badiou, entendem a postulação da alteridade absoluta leviniana em termos metafísicos, acusando o filósofo de trocar a palavra Deus pela palavra ética. Na verdade, ocorre algo bem diferente. As consequências do impacto da relação com uma outra pessoa são apontadas. O filme 48 focaliza exatamente esse impacto e o constrói como uma experiência indisciplinar, isto é, proporciona uma experiência intersubjetiva que vai além de questões históricas e sociais. Assim, viabiliza superar a ausência de responsabilidade durante a ditadura portuguesa. Volto à primeira sequência, na qual a diretora dramatiza a alteridade do outro ou da outra em termos visuais para estabelecer um relacionamento intersubjetivo. Temos que forçar a nossa vista até repararmos em alguém que surge como uma aparição numa fotografia de perfil. A dificuldade de ver dá lugar ao reconhecimento dos elementos referidos, o suporte com número que traz a aparição para o mundo concreto. Quando a jovem mulher nos olha de forma frontal, a contextualização e o sofrimento em sua voz exigem que nós nos posicionemos perante o seu olhar e perante a sua fala sobre a repressão durante o autoritarismo português. É importante lembrar que a alteridade absoluta não significa inacessibilidade, senão responsabilidade absoluta. Por isso, somos também convidados a nos identificar com esse sofrimento, o que nos oferece a oportunidade de sentirmos empatia e reconhecermos as atrocidades recalcadas do passado. É importante ressaltar que quase todos os presos entrevistados foram membros, funcionários ou dirigentes do PCP, do Partido Comunista Português, e da Frelimo, da Frente para a Libertação de Moçambique. Não fica evidente, mas há figuras importantes como Antônio Dias Lourenço, Alice Capella, Adelino Silva, Amos Mahandiani e Matias Mbu, cujos nomes aparecem nos títulos finais. Ou seja, a dimensão política é, na verdade, ignorada, deixada no escuro, porque não se trata de um filme político de denúncia que acusa a falta de responsabilidade ou revela a não inscrição, utilizando, né, a expressão do José Gil. Pelo contrário, cria a proposta de viver um momento ético cujo potencial político consiste na responsabilidade pelo outro ou ainda na partilha coletiva da memória da ditadura salazarista. E eu falei que eu ia falar menos sobre este filme, eu falei mais, desculpa, eu confundi. Eu vou só rapidamente resumir ou fechar. Desculpem, ele pula aqui constantemente. Desculpem. Só para fechar mesmo. 48 oferece assim um contato mais imediato com o fundamento humano de todos os nossos atos. Tanto o 48 como o Diário de uma Busca oferecem heterogeneidade, né? Isso seria mais um aspecto da indisciplinaridade que eu cortei, na parte, né, de senso estético e uma recomposição do visível. Para mim seriam, né, esses 3 aspectos do indisciplinar. Em vez de sugerir que fossem filmes autorreflexivos e subjetivos, tentei mostrar em que consiste a sua indisciplinaridade, justamente em sua desconfiança de ficções, sobretudo das oficiais.
Estes filmes querem que seus objetos sejam percebidos como sujeitos, suas histórias recuperadas e reabilitadas. Suas vozes são muito... E isso é importante, né? As vozes das pessoas nos filmes são muito mais importantes do que as da subjetividade, da autoria das diretoras. Nesta sensibilidade e neste cuidado, as duas diretoras, Flávia de Castro e Suzana de Souza Dias, também expressam, talvez a gente possa dizer assim, a sua humanidade feminina. Muito obrigada, desculpa, eu falei muito, né? Ficou mais longo do que imaginei. Muito obrigada por me ouvirem.